Olá, tudo bem com vocês? Harold Borales aqui, mais uma vez gravando para a Corte das Corujas. Seja muito bem-vindo, se essa é a sua primeira vez aqui na Corte, caiu nesse vídeo para poder desenvolver um pouquinho mais seus conhecimentos sobre o ocultismo. Se você já é uma corujinha, um corujão inscrito, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Se você não é inscrito ainda, ativa as notificações, porque esse vídeo é bom porque ele vai te ajudar a entender um pouquinho dos termos que a gente fala, né? Eu tô vendo muita gente utilizar termos aí pela internet de forma confusa. Então eu criei uma série com vários vídeos, esse acho que é só o primeiro deles, onde eu falo um pouquinho dos dicionários mágicos, então dos termos, e explico cada termo para que você possa trabalhar cada termo com assertividade, legal? Então, sem delongas, esse vídeo é para você que está querendo entender a diferença entre esoterismo, ocultismo, misticismo e magia. Então, vamos lá. Primeiro, o esoterismo, exo de S, tá? Não exo de X, vamos dizer assim, todo o campo de conhecimentos e ciências ocultas, ok? Eu até tenho aqui uma colinha para ajudar. E normalmente, gente, é esotérico porque ele está velado por meio de simbologias, por meio de alegorias, por meio de várias ferramentas, seja elas de imagem ou de linguagem, que dificultam o acesso a esse conhecimento. Então, por exemplo, assim, você pode dizer que o tarô é uma ferramenta esotérica, porque ele realmente foi construído com esse pensamento esotérico, ok? Então, outra coisa importante, você vai ver que praticamente todas as ordens, covens e tal, são esotéricos. Exo de novo com S, não com X. Esotéricos nesse sentido, por quê? Porque essas ordens, o caso mais clássico é a maçonaria. Maçonaria tem vários sinais, símbolos, aperto de mão, enfim, piscadas, blá blá blá, enfim, roupas, cores e afins, né, o triângulo e o compasso, toda aquela coiseira toda que fazem com que quem é maçom reconheça quem é maçom. Então esse é só um exemplo básico aí do esoterismo. Já o ocultismo ele está dentro das ciências esotéricas e ele já busca, são diversas ciências ocultistas, exemplo, o hermetismo, a cabala, a alquimia, a bruxaria, as magias egípcia, indiana, grega e afins, pode ser as magias indígenas, xamânicas também. Nós chamamos essas ciências de ciências ocultas ou ocultismo. Por quê? Porque normalmente ela passa desapercebida pelas pessoas normais. Deu para entender um pouco a diferença? Então, assim, dá um exemplo. Eu tirei, não tô com ele aqui. Mas, aqui ó, tá aqui no meu altar. Por exemplo, esse é um dos meus anéis. Para quem não é ocultista, para quem não tem uma percepção, nada, é um anel. Para eu que sou mago, magista, ou, por exemplo, eu desconfio da pessoa, que a pessoa também seja caminhante do oculto, eu sei que isso aqui tem uma representação, utilizar nesse dedo tem uma representação. Então, da mesma forma que o esoterismo, ele utiliza de símbolos, de alegorias, no ocultismo, você vai ter várias ciências que vão estudar esses conhecimentos esotéricos, que vão compilar esses conhecimentos. Por exemplo, a alquimia. A alquimia vai falar do solve, do coagula,
da sublimação, que são alegorias esotéricas, mas a alquimia é um campo de trabalho. Então, quando a gente fala de ciência oculta, normalmente a gente está falando desse campo de trabalho, ok? Bom, para você que está acompanhando até aqui, tá dando um nó na cabeça, eu sei, assiste o vídeo de novo, que aí vai ficando mais fácil. Eu te convido a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações para que você receba os próximos vídeos da Corte das Corujas, ok? Vamos agora entender o que é o misticismo. O misticismo, gente, ele já se separa um pouco do esoterismo e do ocultismo, pois normalmente ele envolve ou uma filosofia de vida, ou ele envolve um contexto já religioso mais estruturado. Então, vou dar um exemplo bem claro de misticismo para ficar fácil. O dogma ou o milagre da transubstanciação de Cristo, que é, para quem é católico, por isso que eu estou usando essa referência, porque normalmente as pessoas têm contato com a Igreja Católica, que é o quê? A mística que envolve na missa a celebração da hóstia e do vinho. Ela se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Então, isso é um exemplo claro de misticismo. Porque, enquanto, vamos dizer, na alquimia, que é uma ciência oculta, a alquimia vai dizer, não, mas isso foi um processo de dissolvência e coagulação. O misticismo, muitas vezes, ele não vai ter uma explicação clara do porquê aquilo que acontece. E aí é onde entra os dogmas da fé, em muitos casos, ok? E normalmente o misticismo, ele envolve experiências de contato com o divino, que elas são muito íntimas, transcendentais, elas realmente transformam a vida da pessoa, mas elas são muito íntimas, vivenciadas de forma um a um, você com a divindade. Dá um exemplo de novo no catolicismo, o que eles chamam de êxtase, né? Tem vários santos, vários padres, freiras e afins que entram em êxtase. Ou seja, você foi tocado pelo divino, e isso é um processo místico, porque é um processo que não vai existir uma fórmula. Igual, voltando na alquimia, você vai sublimar, depois você vai solver e por fim você vai coagular. Não. O misticismo, você chega a não ter palavras para explicá-lo, ok? Por fim, não menos importante, mas também para vocês entenderem o que é essa bendita dessa magia, né? Porque acho que esse é uma grande questão para a gente colocar. E eu parto da vertente de alguns pensadores, filósofos que vieram antes de mim, e concordo com ela em parte, e trabalho para expandir esse pensamento que magia é a capacidade de influenciar os diversos planos, meios, ferramentas e energias a partir da sua vontade para a manifestação de um efeito físico específico. Então, e aí, para mim, dentro a magia é esse guarda-chuva onde você vai ter bruxaria, onde você vai ter feitiçaria, porque você também faz bruxarias, feitiçarias e outras práticas, hex, voodoo, crossing, uncrossing, enfim, tudo isso você faz dentro desse mesmo contexto. Então, basicamente eu estou dizendo o seguinte: a magia é você saber misturar A com B para resultar C, entendeu? Então, dá um exemplo. Uma magia bem comum aí, ou feitiço, enfim, bem comum aí, o pessoal, você vai ver na internet. Soprar canela no primeiro dia do mês, da porta de fora para dentro da sua casa. O que você está fazendo aí? Você está dizendo, eu estou manipulando essa energia chamada canela para que ela tenha o efeito físico no meu lar de
trazer mais dinheiro, trazer mais felicidade, mais oportunidade, enfim. Então, basicamente, isso é magia. E aí, gente, magia, o ato mágico não precisa ser um ato complexo, tá? É o que eu falo muito, que assim, magia tem vários níveis e o nível mais importante é o mental. É você saber que se você fez a 5 dedos, você conseguiu lançar um círculo mágico de proteção e isso está feito na sua mente e é o suficiente. É por isso que eu falo muito aqui a importância do treinamento mental, e isso você vai conseguir participando de algumas ordens, tá? Ou covens, ou grupos de alquimistas, ou enfim, deixa eu ver, ordens. Você vai conseguir isso também até mesmo se você for um monge na igreja católica, ou uma freira, um padre, uma coisa, você vai passar por esse treinamento, tá? Então, a questão mental, o controle mental e o controle emocional são impreteríveis para você desenvolver um bom trabalho mágico, ok? Bom, era isso. Se você está assistindo esse vídeo, acredito eu que o nosso ritual coletivo de Hecate já se encerrou. Então, eu te convido para o próximo ritual, que eu não sei quando, como vai ser, eu aviso nos vídeos, tá bom? Mas vou ficando por aqui, convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, divide esse conhecimento com o mundo. Fez sentido para você? Comenta aí embaixo. Não fez sentido para você? Pergunta, que aí eu trago mais vídeos que podem ajudar a responder sua dúvida. Legal? Eu vou ficando por aqui, beijo de coruja e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!